dia é 28 de março de 1994, na cidade de Londrina. O prédio de 2 andares já estava desgastado pelo tempo e suas grandes janelas ainda amparavam grades que simbolizavam os primórdios da primeira cadeia pública da cidade, conhecida ainda hoje como Cadeião. Era uma terça-feira e eu estava passando na rua de cima, ali na Rua Maranhão, para ir na ABB, ler na beira da piscina. Por isso que nas fotos eu apareço de bermuda, camisa florida, porque o destino quis que eu passasse ali quando vi aglomeração aqui na rua de baixo. Aqui estacionei o carro e vim ver o que estava acontecendo. O Cadeião, cuja demolição já tinha sido anunciada, mas tinha sido descartada porque a prefeitura teria entrado com uma liminar, mas a liminar demorou, e eis que chego aqui, está o secretário da Justiça e Cidadania da época, trepado no estribo de um trator, e um grupo de uns 7, 8 estudantes aqui aí na calçada, né, tentando impedir a demolição do Cadeião, que já tinha começado aqui nessa parede. Faltava derrubar o resto do muro e entrar para sinalizar uma demolição que iria começar ali simbolicamente, depois iria ser feita por outras formas e não por um trator escavadeira. E eis que chego ali, o professor Marcos Barnabé, o professor Zani e o professor Marão, de arquitetura, estavam com aqueles alunos ali e me falaram, vem aqui, né? E eu falei, nossa, o que vocês estão fazendo aqui? Tentando impedir a demolição. Ficamos ali. Eu me lembro que uma aluna agarrou no braço do Marcos Barnabé e falou, professor, eu estou com medo. E ele falou, eu também. e o secretário de Justiça e Cidadania falava, pode ir que eu me responsabilizo, para o tratorista. E enquanto isso, algumas dezenas de pessoas, parentes de presos ou ex-presos, gritavam, derruba, derruba, derruba. Então surgiu o grande herói daquela tarde, que não conseguimos até agora identificar, o tratorista. Desligou o trator, tirou a chave, enfiou no bolso e desceu dizendo, sinto muito, doutor, mas contra a gente eu não posso ir. A cidade de Londrina começou em 1929, onde hoje é o Complexo Marco Zero. Poucos anos depois, as tradicionais casas de madeira dos anos 30 já eram construídas nas redondezas da Terra Roxa e de uma intensa produção cafeeira. Já a partir de 1933, das construções de alvenaria, surgiu o prédio do Cadeião. O ambiente era propício à violência, pois abrigava mais de 200 presos em um local projetado para apenas 60. Quem conheceu o Cadeião não tinha muitos motivos para acreditar na recuperação do prédio. Eu acredito que a mais criativa foi uma em que os presos à noite conseguiram fazer um buraco na laje do banheiro e se livrar das celas. E, quer dizer, um deles, ele conseguiu subir no telhado, e o telhado era 2 águas, mas era bem mais alto do que está hoje. E retirou todas as telhas, a cobertura era feita de madeiramento, um madeiramento antigo, com vigas, ripas, caibros. Ele tirou uma fieira e na madrugada ele enrolou uns colchão nas pernas e se jogou lá de cima e conseguiu cair lá na calçada da Rua Brasil. E no outro dia eu fui avisado, né, e vim, era noite ainda, madrugada, e subi lá em cima. Eu falei, não acredito que esse rapaz pulou aí de cima. Aí, passado um tempo, eles tinham as quadrilhinhas deles dentro do presídio, eles acuaram um preso na base do estoque, ou vai ou nós te matamos, e esse preso se jogou lá de cima da mesma forma que ele.
Só que aí, quando ele caiu lá, ele torceu o pé e não conseguia andar. Mas foi se arrastando, e ali tem o semáforo. Quando ele chegou no semáforo, os carros parados, ele abriu a porta de um carro e com estoque na mão tentou tomar o carro. Mas aí o impacto foi percebido pelo PM que estava lá fora, saíram correndo lá e prenderam ele, trouxeram. Aí que eu realmente acreditei. Na hora, eu fiquei em dúvida também. Falei, eu acho que foi eu que soltei ele, porque não é possível uma coisa dessa. Então eu era contra isso aqui, porque era simplesmente uma nojeira, uma imundiça, se tivesse na época cercado aí, fizesse um muro de uns 20 metros, uns 15 metros de altura, fizesse uma guarita e fizesse umas tendas e colocasse eles, pelo menos teriam espaço para isso, para aquilo, mas aqui não tinha. Nós fechava a porta das grades no final aí, marreta, entendeu? A base de marreta. E eles, para abrir de manhã cedo, eles tinham que se juntar em 6, 8 e deitar no chão e bater os pés para poder abrir a porta. O estigma de vergonha e sofrimento do cadeião deveria ser descartado. Mas qual seria o melhor modo? O cadeião preservado contraria, felizmente, uma tendência até hoje de Londrina de derrubar o que foi construído. Restaram poucos prédios históricos como esse. Aqui em celas como essa, com 6 beliches de concreto, aquela janelinha desse tamanho lá, ficavam 6 homens, às vezes mais, outros ficavam às vezes no chão. E aqui ficou meu amigo Itamar Assunção, músico, preso injustamente por estar portando um gravador que eu tinha lhe emprestado, lá na década de 70, passou uma semana aqui. Mas tocou um violãozinho, os presos gostaram e se emocionaram. E aí o Itamar saiu daqui e foi para São Paulo para ser músico, ele transformou a própria vida a partir daqui. E o ideal seria que todos os presos, ou pelo menos uma grande parte, ou pelo menos uma minoria boa, se transformasse as suas vidas como o cadeião foi transformado, de ruína para centro cultural. Uma casa, uma família, um arquivo ou álbum de fotografias. Muitas coisas podem ser consideradas patrimônios de uma história. Algumas delas podem representar a identidade de uma cidade. O patrimônio histórico-cultural de uma cidade é sempre constituído por vários conjuntos de elementos, desde a arquitetura, as casas, no caso de Londrina, por exemplo, desde as casas de madeira, alvenaria, as edificações comerciais, até o conjunto que está sendo construído hoje em dia. Estes elementos estruturadores do patrimônio cultural da cidade estão distribuídos por toda a cidade. Quando nós vemos lado a lado uma casa de madeira, um prédio comercial e logo em seguida uma construção modernista, é a história de Londrina sendo contada na sua paisagem. Se a primeira geração arquitetônica da cidade de Londrina foi de madeira, a segunda de alvenaria e a terceira de concreto, esta será a geração da arte da transformação. Aqui no espaço do café, onde antigamente era o pátio de sol dos presos, a gente procurou resgatar toda essa iluminação e a claridade, trabalhando com um telhado em vidro, para buscar realmente essa claridade, e procuramos também fazer a abertura de algumas esquadrias que estavam fechadas. A gente tem aqui no hall de entrada principal um piso de ladrilho hidráulico, onde a gente manteve um pedaço do piso original existente, que já estava bastante desgastado. O projeto contemplou também a reabertura das janelas. As grades foram mantidas como eram originalmente e foram reabertos o que havia sido fechado para dificultar o contato dos presos com a área externa do presídio. O prédio havia sido construído torto, então havia uma diferença de nível de um canto ao outro do corredor de até 37 centímetros aproximadamente. E na circulação, a gente optou por trabalhar com 2 suaves rampas, de forma a amenizar esse desnível sem que as pessoas percebam essa diferença. Quando o SESC está entregando à comunidade de Londrina a transformação de um presídio
em um centro cultural, entendemos que é oportuno o SENAC estar junto. E nós estamos, sim, instalando no próprio ambiente um café-escola, onde, com certeza, nós estaremos ensinando profissionais, baristas, confeiteiros, e desenvolvendo trabalhos que levem à produção de cafés finos naquele local. O Sesc Cadeião Cultural é um local de preservação da identidade de Londrina, em que o sentido da palavra cadeia ganha o significado de rede, que se expande e se transforma em arte. A rede estabelece favorecer e potencializar conhecimentos. Cada um traz os seus conhecimentos e potencializa na história. História é conhecimento, história se torna vida no momento que a gente acredita que todos temos o dever de trabalhar juntos. Hoje, ter uma parceria e constituir coisas novas, como é o caso desse restauro que a gente observa aqui nesse prédio, é muito importante. Nós temos aqui, a poucos metros, o Marco Zero. Foi por aqui que passava o leito da ferrovia, foi por aqui que entrou e saiu gente, e dessa maneira a gente continua constituindo a nossa cidade. Eu gostaria de agradecer à Prefeitura de Londrina, ao prefeito anterior, atual prefeito, pela cessão, não apenas do terreno dos 5 conjuntos, do chamado Londrina Norte, que é o nosso próximo projeto de Londrina, mas principalmente pela cessão do Cadeião. A programação do Sesc Cadeião Cultural vai contemplar muitas atividades. Então nós teremos espetáculos, cinema, teatro, dança, oficinas artísticas, e aí nós temos diversos espaços. Arte que é democrática, a ponto de alcançar todo o entorno da região e contribuir para o progresso da cidade de Londrina. Essa unidade nova, ela naturalmente, além de propiciar um desenvolvimento cultural, que é a finalidade principal dela, ela também vai propiciar um desenvolvimento econômico do entorno, uma revitalização, um apoio à revitalização do entorno, das atividades comerciais e, por que também não dizer, das atividades turísticas da região. Quem fundou a empresa foi meu pai há 42 anos atrás, né? E então a gente pôde acompanhar, nasci na Rua Sergipe, então a gente acompanhou toda a evolução, todas as crises, as coisas boas que aconteceram também na rua. E o Cadeião veio assim para dar uma revitalizada na rua. A gente participa do grupo da Nova Sergipe, que é uma proposta de revitalizar a rua, que é uma rua histórica de Londrina, e que tem muito potencial comercial e cultural também. Da mesma forma como nós fizemos em Curitiba, com o Passo da Liberdade, estaremos fazendo aqui em Londrina o restauro da região do nosso entorno do Cadeião. Então é a parcela do Sesc, da Federação do Comércio, porque não também do SENAC, a contribuição de Londrina, de um esforço que o nosso sistema tem feito para levar a cultura, para levar o desenvolvimento, para melhorar o comércio, para dar mais oportunidade a todos aqueles que precisam de um bom trabalho, de um bom emprego e o desenvolvimento das nossas cidades, do nosso estado e do nosso país. Uma cadeia cultural que busca ressignificar o passado, atuar com arte no presente e promover o voo da transformação do futuro.